Amém? Provérbios, logo após o livro de Salmos, capítulo 12, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Bendito é o nome do Senhor. Te adoramos, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, já tem nos levado além do véu. Senhor, já tem nos levado até o lugar santíssimo, até a Tua presença. Senhor, já tem alegrado o nosso coração. Senhor, porque a Tua palavra, ó Deus, é boa, Senhor. A Tua palavra é eficaz. É a Tua palavra, Senhor, que nos conforta. Bendito é o Teu nome. Continua, ó Deus, a falar conosco, a visitar nosso coração, a renovar, Senhor, em nossas vidas a alegria da salvação. Aleluia, glória a Deus. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós vivemos um período onde a ansiedade tem sido o mal do século. Algumas pessoas consideram a ansiedade como a doença do século. E nesse período que nós estamos vivendo, principalmente esse período de pandemia, é um período onde essa doença se agrava. Nós estamos num mês onde o foco principal das autoridades de saúde é o combate ao suicídio. O Setembro Amarelo é o mês de combate ao suicídio. Porque a ansiedade está tomando conta do coração do homem. E a palavra nos fala que a ansiedade no coração, ela entristece, ela abate o homem. Então, quando nós olhamos para as pessoas, passando pelo período que nós estamos passando, muitos perderam seus familiares, seus entes queridos, e isso causa tristeza. Mesmo nós sabendo que um dia nós veremos novamente, a nossa esperança, a palavra de Deus diz: consolai-vos com estas palavras. Nós temos um Consolador. Nesse período que nós estamos passando, o Senhor Jesus, Ele disse que não nos deixaria órfãos, nos enviaria o Consolador. O que o homem mais precisa nesse momento é de um Consolador. O que o homem mais precisa de um abraço, de uma palavra de conforto. E nós louvamos a Deus, porque além do abraço dos irmãos, nós temos o abraço do Senhor Jesus. Nós temos o consolo do Espírito Santo. Não nos tem faltado esta bênção, o Espírito Santo nos consolando. E às vezes passamos por momentos difíceis, de luta, de dificuldade, mas nós passamos alegres. E muitas pessoas podem até não entender por que você está tão alegre, se a situação no mundo é uma situação de tristeza, uma situação deprimente, uma situação de perda. Nós estamos alegres porque onde há a presença do Senhor Jesus, há alegria. Em todo lugar que o Senhor Jesus estava, o Senhor Jesus levou alegria. O Senhor Jesus levou solução de problemas. Eu me lembro da passagem ali do sepultamento do filho da viúva da cidade de Naim. Nós vimos duas multidões distintas. Uma multidão levava um corpo para o sepultamento, chorando, com tristeza. Era o último sustento daquela mulher. Então havia uma grande tristeza ali naquele momento. Mas também havia uma multidão onde o Senhor Jesus estava. E no meio daquela multidão havia alegria. Então era um confronto de sentimentos. Uma multidão celebrando a morte.
ou convivendo com a morte, e outra multidão celebrando a vida, convivendo com o Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador da vida. Então são dois confrontos. E hoje nós vivemos desta forma. O mundo vivendo um momento de perda, e a igreja do Senhor Jesus continua alegre, mesmo passando por essas lutas, por essas dificuldades, porque o Senhor está presente no nosso meio. E onde o Senhor Jesus está, ali está a vida. A palavra de Deus lá no livro de Salmos diz que em ti está o manancial das águas vivas. É Ele que nos conforta, que nos consola. É o Senhor Jesus. Mas nós somos homens e temos as nossas limitações, nossas fraquezas, os nossos momentos de dúvidas. Mas o Senhor Jesus, Ele sonda o nosso coração e diz para nós: não se preocupe, porque tudo está nas mãos de Deus. E nós louvamos ao Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele sondava o coração dos seus discípulos, o Senhor Jesus dizia para eles assim: por que estáis ansiosos com o que haver de comer ou de vestir? Meu irmão, hoje o Senhor Jesus está falando para cada um de nós: por que estamos ansiosos se nós temos a presença do Senhor Jesus no nosso meio? Por que estamos preocupados com o dia de amanhã, se o amanhã está nas mãos de Deus? E se sua vida está nas mãos de Deus? O Senhor Jesus quer que nós vivamos com intensidade o momento que nós estamos. O Senhor Jesus quer que nós vivamos com intensidade a sua presença no nosso meio, a alegria que o Senhor Jesus nos traz. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Não se preocupem. Não se preocupem, Deus nos sustentará. Se é um momento de dificuldade financeira, Deus nos sustentará. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Se é um momento de dificuldade na saúde, não se preocupe. Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso para solucionar os nossos problemas. Porque como nós cantamos hoje, grande é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos servindo a um Deus limitado. Ele não está limitado a recursos financeiros, não está limitado a tempo, não está limitado à saúde, à enfermidade. Nós servimos a um Deus grande e que tem feito grandes obras no nosso meio. Se nós perguntássemos aqui, cada um de nós temos uma experiência com o Senhor, Deus agiu na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por que estamos preocupados? Por que estamos preocupados? Nós sabemos em quem temos crido. É a experiência do servo do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Meus irmãos, tudo que nós temos está guardado com Deus. O nosso tesouro está na eternidade. A vida que nós passamos aqui é passageira. As lutas e as tribulações que nós passamos são passageiros. Mas em breve nós estaremos com o Senhor na eternidade. Onde nós não mais estaremos limitados ao tempo, ao desgaste do corpo, às enfermidades, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais perda, mas Deus estará conosco a todo tempo. E a palavra nos fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É esse Deus que nós temos servido. É um Deus que é poderoso para suprir as nossas necessidades. Um Deus que é poderoso para nos consolar, para nos confortar em todos os momentos da nossa vida, porque nós estamos firmados nas suas palavras. E Jesus dizia: não andeis ansiosos. O momento é de ansiedade, mas Jesus diz para nós: não estejais ansiosos, porque tudo está nas suas mãos, e Ele é poderoso para suprir toda a nossa necessidade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 4, também o Senhor nos dá essa advertência.
Não tenha sobre si nenhum cuidado. Tem um louvor que nós cantamos, não é isso? Não tenha sobre si nenhum cuidado, porque o menor dos cuidados é muito para nós. Ou seja, nós somos fracos e limitados. Nós não temos forças para vencer as lutas, os embates do nosso dia a dia. Mas nós cremos num Deus poderoso. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler lá em Filipenses. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmão, a palavra fala que nós não devemos nos preocupar com nada. Qual que é a nossa preocupação? Nossa preocupação é louvar a Deus. Nossa preocupação é nos manter de pé na presença de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em oração e súplica, com ação de graça. Com ação de graça. Meus irmãos, nós temos as nossas necessidades. Não é porque nós servimos a um Deus poderoso que também nós somos poderosos. Pelo contrário, nós servimos a um Deus poderoso porque nós somos fracos. Nós servimos a um Deus que tem tudo em suas mãos porque nós não temos controle de nada. Então as nossas orações, as nossas petições nós colocamos diante desse Deus. Qual que é a sua luta hoje? O que você precisa hoje? Sejam em tudo as nossas petições conhecidas diante de Deus. A palavra nos fala que antes de nós abrirmos as nossas bocas, Deus já sabe aquilo que está no nosso coração. Deus já sabe a minha necessidade e a sua. O que nós estamos precisando? Mas aqui Paulo dá um conselho, né? Sejam as nossas petições conhecidas. Ele está dizendo, meu irmão, ore a Deus. Aquilo que é a sua necessidade, Deus já sabe, mas fala para Ele. Fala para Ele, e contudo, tudo que nós passamos, contudo, seja com ações de graça. Nós já glorificamos a Deus quando nós pedimos ao Senhor. Nós não esperamos receber uma bênção de Deus para glorificar. Contudo, seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica. Amém. Nossas lutas, nossas dificuldades, nós fazemos conhecidas diante de Deus, com orações, com súplicas, mas também a palavra nos fala com ação de graças, ou seja, agradecidos. Nós estamos passando por lutas, nós oramos a Deus, nós agradecemos, porque sabemos que Deus nos dará vitória. Amém. E é por isso que nós já, no momento em que nós pedimos a Deus, nós já agradecemos, com ação de graça, porque nós sabemos em quem temos crido. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui dessa paz. Paz no momento de pandemia, no momento onde o mundo está alvoroçado, cada um correndo em busca de algo e às vezes até não conseguindo alcançar. Mas a igreja do Senhor, ela tem uma paz que o mundo não consegue compreender. Porque essa paz excede todo o entendimento humano. É uma paz no meio da guerra. Essa é a paz que o servo do Senhor tem. No meio da luta, no meio da dificuldade, o servo de Deus está tranquilo, tem paz no seu coração. É uma paz que excede todo o entendimento humano. Guardará os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, o pensamento do servo do Senhor, ele não pode estar nesse mundo. O pensamento deve estar no Senhor Jesus.
palavra de Deus nos diz assim: pensai nas coisas que são do alto e não das que são de baixo. Se nós formos manter o nosso pensamento nas coisas que são da terra, nas coisas que são deste mundo, como nós estaríamos? Desesperado, talvez participando da campanha, né, a prevenção ao suicídio. Se nós estivermos firmados aqui nessa terra, firmados na dificuldade, no desemprego, né, na falta de alimento às vezes, firmado na doença, pensando no nosso ente querido que às vezes tenha partido, mas o nosso pensamento está em Cristo Jesus. É por isso que nós somos felizes, porque nós temos certeza que essa vida é passageira e que as aflições e o mal que nos acomete aqui, nós sabemos que é passageiro. Paulo fala de uma breve e momentânea tribulação. Seja a nossa vida toda aqui, Paulo diz, é breve e momentânea tribulação, porque Paulo estava comparando com algo muito maior. Paulo estava comparando com a eternidade ao lado do Senhor. Então a nossa vida aqui, a nossa vida é breve. A nossa vida é como um sopro, é um conto ligeiro, como diz a palavra do Senhor, porque o que nos aguarda é eterno. Porque a vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é vida eterna, é vida com abundância. Não abundância de bens materiais, mas abundância de paz, abundância da presença de Deus, uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Então, por mais que a pessoa possa viver nessa vida, nós temos notícia de pessoas que vivem 120, 130 anos. É breve se compararmos com a eternidade. Qual que é o parâmetro que nós precisamos ter para comparar a nossa vida? O parâmetro que nós temos que ter é na eternidade. Nós não podemos comparar a nossa vida com parâmetros terrenos. A nossa comparação é com a eternidade. Então, tudo que nós passamos é breve e momentâneo. A tribulação que nós passamos, por maior que seja, se nós compararmos com a glória que nós receberemos na eternidade, também é pequeno. A luta, seja ela qual for a luta, se nós compararmos com a glória que está proposta àqueles que servem ao Senhor Jesus, é pequeno. Nós vemos os nossos irmãos missionários lá no norte da África, como temos notícia, dos pastores sendo sequestrados e mortos, dos seus familiares. É uma tribulação pequena se nós compararmos com a eternidade que está proposto. A esses irmãos já está garantido a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a situação que nós vivemos hoje. Mas a palavra nos diz que uma boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem abate, mas uma boa palavra no coração do homem o alegra. Meus irmãos, o que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus. A palavra nos diz assim: há muitas vozes no mundo, nenhuma delas tem sentido. Tantas vozes tem por aí, nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque é uma boa palavra. Não precisa muita coisa, não. A palavra nos diz que uma boa palavra, Deus só precisa falar conosco uma única coisa. A única coisa que Deus precisa falar conosco é nos chamar de filhos. E nós precisamos aceitar o Senhor Jesus, crer no Senhor para sermos filhos de Deus. A melhor coisa que existe na vida do servo é quando Deus chega e diz filho. Porque o pai tem um tratamento diferente para o filho. O pai cuida, o pai guarda. E é isso que Deus tem feito conosco. Deus tem nos cuidado, Deus tem nos guardado. E Deus tem dito: filho, não te deixarei. Como diz lá em Isaías,
Ainda que uma mãe esqueça do filho, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de nós. E Deus tem sempre uma boa palavra ao nosso coração. Deus quer que nós sejamos alegres. Alegrai-vos, servos do Senhor. Cantai alegremente, ó filha de Sião. Deus quer que em todo período da nossa vida nós estejamos alegres. E como ser alegres nesse período que nós estamos passando? Como ser alegres nesta vida terrena, cheia de embates, cheia de lutas, cheia de dificuldades, de violência, de falta de amor, de guerras, de fome, de pestes? Como ser felizes? Como cantar alegremente? A primeira coisa que nós precisamos é confiar no nosso Deus. Confiar em Deus. Onde nós estamos firmados, é isso que nós precisamos saber. E ter a mesma experiência de Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nossa vida está guardada em Deus. Então por que nós andamos ansiosos, preocupados com as coisas? Preocupados com o dia de amanhã? Por que andamos ansiosos? Se Deus Ele é poderoso para guardar nosso tesouro até o dia final. O que nós precisamos é clamar a Deus para que neste dia final, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós sejamos achados como servos fiéis, para que possamos receber a palavra do Senhor Jesus, uma só palavra: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É essa palavra que nós esperamos ouvir do Senhor. É nisso que nós estamos firmados. Então não há nada neste mundo superior a isso. Se nós formos comparar, tudo é passageiro, mas quando nós recebermos essa palavra do Senhor Jesus, a nossa vida será eterna ao lado do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Que nós estejamos firmados no Senhor Jesus. Com essa experiência, eu sei em quem eu tenho crido, porque Ele tem agido na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido, porque Ele já deu provas na minha vida que é poderoso. E Ele vai guardar esse tesouro até o dia final. Louvado é o nome do Senhor Jesus.